Bem-vindos! Nós vamos conversar na aula de hoje sobre as formas de terminação do contrato de trabalho. Na verdade, quando se cogitam das formas de terminação, a primeira ideia que nós vamos empreender aqui é de separar as 4 formas possíveis de terminação de um contrato de trabalho. E quais são elas? Na verdade, o contrato de trabalho, primeiro, ele pode passar por um término normal ou ele pode ser fruto de um término anormal. Fixada essa ideia, os autores vão chamar de término normal a hipótese que a doutrina conhece como caducidade. E dentro do término anormal do contrato, nós teremos 3 possibilidades, que são a resilição, a resolução e a rescisão. A classificação, que provém do professor Délio Maranhão, é seguida por um bom pedaço dos autores. Na verdade, mesmo na obra do Orlando Gomes, se vocês abrirem a classificação, vocês vão encontrar algo semelhante a essa que será aqui adotada por nós. Daí porque, então, nós teremos, e é necessário que vocês comecem a arrumar, as 4 formas de terminação, que são caducidade, entendida como morte natural do contrato, resilição, que está sempre associada à ideia de vontade, e dentro dela nós vamos encontrar a resilição unilateral e a bilateral, que é a figura do distrato. Resolução, dentre as quais estarão as justas causas, sempre ligada à culpa executiva de um dos contratantes. E por último, rescisão, que para nós ficará associada à ideia de nulidade. Na verdade, então, são 4 as formas de terminação do contrato: caducidade, resilição, resolução e rescisão. E como é que nós vamos guardar isso? A partir do elemento determinante. Se caducidade é morte natural, resilição está sempre ligada à ideia de vontade, resolução à ideia de culpa e rescisão fica adstrita às hipóteses de nulidade. Vamos trabalhar então agora a ideia de caducidade. O que é caducidade? Ora, ainda aqui voltando às lições do professor Orlando Gomes, caducidade será a morte natural do contrato. O contrato, na verdade, ele, tal qual cada um de nós, tem um ciclo de vida. Ele nasce, produz os seus efeitos e morre. Na verdade, então, é necessário que nós tratemos da casuística, ou seja, de quais são as hipóteses de caducidade existentes no nosso ordenamento jurídico. Ora, a primeira delas, sem dúvida, estará adstrita ao contrato por prazo determinado. Nós sabemos que em direito do trabalho a regra é o princípio da continuidade da relação de emprego, que faz com que se torne, então, usual a contratação a tempo indeterminado. Somente por exceção permite o legislador na CLT que eu contrate trabalho por prazo certo. Essas exceções se encontram no artigo 443, parágrafo 2º, alíneas A, B e C. Na verdade, o legislador permite que quando o serviço a ser executado for transitório, ou mesmo quando a atividade da empresa for transitória, eu possa contratar por prazo determinado. E também faz uma concessão em relação à figura do contrato de experiência. Ora, nas hipóteses, então, em que eu tiver um contrato por tempo determinado, os contratantes, no momento da celebração do ajuste, já sabem de antemão quando é que o contrato vai chegar ao seu epílogo. Daí porque o único culpado pelo fim desse contrato será o simples decurso do tempo. E por que isso nos interessa? Porque isso terá mais à frente, nós veremos, sérias consequências no que toca aos direitos, nessa gama de contratos que são os contratos por prazo determinado. Aliás, em todas as hipóteses de caducidade, como nós falaremos um pouquinho mais à frente. Mas não somente isso. Não só pode ser enquadrada como caducidade as hipóteses de término, cuidado, normal do contrato por prazo determinado. Por que cuidado? Por um motivo. Na verdade, o término anormal dessa gama de contratos, ela vai ser tratada de maneira completamente distinta. Bom, término normal do contrato por prazo determinado, primeira hipótese de caducidade. Uma última hipótese, entretanto, tem que ser ventilada, que é a morte do empregado. Nós sabemos que o contrato de trabalho tem uma característica. Ele é um contrato intuito personae. O que é contrato intuito personae? Estão lembrados? Isso significa que o empregado não pode fazer substituir por outro na execução
do contrato. Por quê? Porque essa gama de contratos é personalíssimo. Assim, se nós tivermos, então, a morte do empregado, sendo o contrato personalíssimo, ele automaticamente se extingue. Então, teremos aqui também nós hipótese de caducidade. E aí eu pergunto a vocês, será que a morte do empregador é hipótese de caducidade? Resposta, regra geral, não. Mas, cuidado, a morte do empregador, pessoa física, para alguns autores, pode ser enquadrado na hipótese de caducidade.